Maxwell adentrava em seu cofre secreto para mais uma vez fazer uma visita ao seu belo e precioso anel. A porta metálica que dava para o cofre ficava atrás de um quadro e pedia uma senha bem complicada e longa, uma que apenas Maxwell fosse capaz de responder. Ele não confiava nem mesmo em sua própria família quando se tratava de seu maior tesouro. Quando adentrara na sala, deparou-se com seu grande e seguro cofre. Abrindo-o, espantou-se e caiu desmaiado. Onde deveria estar seu anel, havia apenas um bilhete pregado em uma garrafa de vinho de sua própria vinícola, da melhor safra de 1865, com os dizeres Diogaltas. 20 anos antes. Essa história se passa em meados do século XIX. Frederick Stuart e Ghislaine Moore estavam cansados de seus patéticos trabalhos como tipógrafos e decidiram, após muitas discussões, vender todas as suas economias que haviam guardado até então e compraram terras para produzir vinho no norte da Escócia. Rapidamente o negócio alavancou e expandiram suas terras. Começaram assim a monopolizar a venda de vinhos em todo o país. Quando, após diversas reuniões, eles conseguiram fechar um contrato com uma frota de navios que os permitira exportar seus produtos para todo o mundo. Eles se alegraram e perceberam que viveram o ápice de sua vinícola. Stuart, como um belo cavalheiro, convidou Ghislaine para uma comemoração, apenas os dois, na qual poderiam usufruir de algum de seus vinhos mais deliciosos. Moore se arrumou, deu um beijo em seus dois filhos de um ano, um igual ao outro. Conversou com a babá, a qual necessitou contratar já que sua mulher morrera há um ano no parto das crianças, e pegou um cabriolé em direção à casa de seu companheiro. Ao chegar, Stuart o cumprimentou. Olá, meu grande amigo, que bom que veio. Gerlaine notava um entusiasmo um pouco exagerado em sua voz, mas simplesmente ignorou, pensando ser devido à grande fortuna que estavam prestes a ganhar. Boa noite, Fred. O apelido que utilizava ao referir-se a Frederick. Então, você já preparou nossos melhores vinhos? Claro, peguei alguns dos quais sabia que você apreciava. E, evidentemente, o Northland de 1865, o primeiro vinho que produzimos. Lembra-se? Como não? Não poderia haver mais lembranças contidas em uma só garrafa? Os dois enófilos sentaram-se e começaram a conversar sobre tantas histórias que pareciam ter ocorrido há séculos. Moore regozijava-se de maneira que não se recordava desde o falecimento de sua querida esposa Mary. Mas, enfim, o destino o recompensava, após um duro ano de luto, com uma bela fortuna que viria com a expansão do negócio. Finalizada a conversa, Stuart foi pegar o vinho mais importante da noite, aquele que marcava tantas memórias e representava de maneira sublime toda a trajetória dessa dupla nesses longos 7 anos que se passaram desde que compraram sua primeira porção de terra. Frederick pegou 2 taças, tremia como nunca, e deu uma a seu amigo. Contudo, hesitava para despejar um pouco de vinho. Quantas cerimônias para abrir a garrafa? Pensava Ghislaine. Dê-me logo esse vinho. Gritou ele, tomando a garrafa das mãos trêmulas do amigo e colocando um pouco em seu cristal. Moore sempre fora irascível, mas, sem dúvida alguma, esse defeito acentuou-se com a perda de sua amada mulher. A verdade que ele não aceitava era que ela, com seu jeito meigo e doce, tirava o melhor que ele poderia dar. Tudo bem, apressadinho, mas eu não quero beber. Acho que já me embriaguei o suficiente por essa noite. E além do mais, esse Northland não chega perto de nossos destilados atuais. Gaguejou Stuart. Você é quem sabe, falou dando um gole. Passados alguns minutos, Moore começou a se sentir um pouco mal e despediu-se de seu amigo.
agradecendo pela receptividade e pedindo desculpas pela grosseria. Ao percorrer alguns metros, a dor piorava ainda mais, quando viu um vulto passando atrás dele. Ficou espantado e em alerta. Acelerou o passo, mas a dor ficava cada vez mais intensa. Quando um homem surgiu em sua frente e, empunhando um revólver, deu 2 tiros em seu peito. Não pode ser, pensava. Por quê? Correndo para se salvar, esqueceu-se das pontadas que sentia no estômago. Ele conseguiu chegar até um beco e, ofegante, avistou que sua morte estava próxima. Portanto, pensando de maneira racional, concluiu que o máximo que poderia fazer seria dar uma pista a quem investigasse o caso. Mas o que? Lembrou-se então de uma folha e uma caneta que tinha em seu bolso, no interior de seu casaco, e escreveu Anunciar-te. Ele não podia deixar clara a mensagem. Caso contrário, o assassino simplesmente a tiraria de seu corpo. Mas, dessa maneira, provavelmente nem notaria sua importância. Poucos minutos depois, com seu suspiro final, seus olhos fecharam pela última vez. O criminoso achou seu corpo, deu mais um tiro em seu peito para assegurar-se da morte e jogou o corpo no rio. Frederick foi o que mais lamentou a morte de seu companheiro e pagava diversos detetives para desvendar o caso, mas nenhum deles jamais teve êxito. Stuart ficou com toda a fortuna de Ghislaine, já que ele, devido à idade jovial, nunca havia sequer pensado em escrever um testamento deixando seus bens para a família. Fred aumentou demais sua fortuna com o contrato das exportações, construiu mansões, comprou terras, investiu em diversas destilarias e, sua maior conquista, obteve o Anel de Albyn, a maior relíquia da Escócia, que pertenceu ao primeiro rei escocês, Kenneth MacAlpin, fundador do reino. Conforme a idade se aproximou, Frederick morreu de lepra, uma doença que ainda não possuía tratamento, deixando sua herança para Maxwell, seu filho. Dias atuais, 1892. Os irmãos Moore, Wallace e Scott cresceram no lar de seus tios e sempre foram muito pobres, já que não herdaram o dinheiro de seu pai. Sempre tiveram curiosidade para saber como seu pai havia morrido, mas a única coisa que eles tinham como memória dele era o bilhete escrito às pressas pela letra quase ilegível, uma palavra Anunciar-te, que nunca entenderam. Mas, quando atingiram o apogeu da sua pobreza, decidiram que deviam tentar ter acesso a pelo menos alguma relíquia de seu pai. Foi algumas análises entenderam que o recado e tudo começou a fazer mais sentido. Eles sabiam que o pai havia sido baleado 3 vezes no peito, ou seja, ele viu o atirador e conhecia pelo que entenderam do recado. As opções diminuíram grandemente e com um pouco de lógica e perguntas das pessoas que conheciam seu pai e que haviam visto antes da morte, chegaram à conclusão de uma possível culpada. Agora só precisava se aproximar de sua família e tentar recuperar alguma coisa. Foram então pedir emprego à casa do Stuart. 2 jardineiros gêmeos vieram pedir emprego na mansão Maxwell. Ao entrarem em sua sala, logo começaram a observar tudo e viram um quadro um pouco para frente, na parede, o que dava a ideia de que havia algo escondido atrás dele. Talvez um tesouro. Eles não sabiam o que era, mas poderiam tentar chegar até lá através de um túnel. Maxwell fez a entrevista e acabou se agradando muito do físico dos rapazes e percebeu que eles seriam ótimos empregados. Após entrarem no emprego, os gêmeos Moore ganharam um casebre do seu chefe com diversas ferramentas, inclusive algumas pás. Então, já havia o plano feito. Trabalharia duro durante o dia e, de acordo com algumas previsões de uma planta da casa que acharam, avariam até o quarto secreto, onde estariam escondida uma possível fortuna que pertencia a eles por direito. Um mês trabalhando como jardineiros, e conseguiram terminar o túnel. E chegando ao cofre, espantaram-se. Nem mesmo em seus melhores sonhos imaginariam ter tanta sorte. O anel de Alpyn em seus grandes diamantes paravam deslumbrantemente sua frente. Eles naturalmente teriam
que ter o gosto da vitória sobre aquela família corrompida, e trouxeram consigo o vinho Norland, exatamente aquele que seu pai bebera em seu último dia de vida, e uma folha escrita, Jogatas. Pegaram o anel e fugiram para a América. Lá, eles nunca o teriam descoberto e poderiam tranquilamente usufruir de sua fortuna. Enfim, puderam prestar uma homenagem a Garland, a quem, mesmo sem tendo conhecimento, amava e recuperava sua porção do que ele conquistou com todo o seu esforço e que perdera de forma súbita e traiçoeira. Maxwell acordou e estava desesperado. Onde estaria o seu tesouro que fora guardado naquele cofre por tantos anos? Ninguém sabia da localidade dele. Como isso seria possível? E como poderiam ter descoberto o segredo de seu pai? Olhando para o chão, viu um grande buraco. Agora tudo estava claro. Alguém havia descoberto sua localidade e cavaram um túnel, chegando diretamente ao anel. Como não pensara nisso? Correu desesperado pela casa até que uma criada entregou-lhe uma carta anônima. Quando abriu-a, estava na esperança de alguém ter relatado o desaparecimento do anel. Mas não era muito pior do que isso. A carta dizia: Pois bem, aqui estamos. As duas famílias se encontrando novamente. Só que dessa vez tivemos um vencedor diferente. Sabemos que é impossível você nos encontrar e nunca poderia provar nossa culpa. Então entregamos a essa carta como um consolo à sua incomparável idiotice. E para você entender o que aconteceu bem diante dos seus olhos sem que você percebesse. É inequívoco que despertamos um grande interesse pela misteriosa morte de Ghislaine Moore, um grande homem que, coincidentemente, morreu no clímax de sua riqueza, sem deixar absolutamente nada para sua família. Descobrimos que no último dia que Ghislaine viveu, ele se encontrou com seu pai, aquele enganador, obcecado por dinheiro. E ele, mesmo com alguma relutância, deu a ele o vinho envenenado. Mas quando percebeu a burrice do que tinha feito, já que na autópsia do corpo, a polícia facilmente descobriria a causa da morte e com quem ele estava antes de morrer, assim chegando a Stuart como o assassino. Decidiu matar a tiros o Sr. Moore. Dessa forma, quando os investigadores acharam o corpo, deram como certa a causa de sua morte e nunca chegaram ao assassino. E enfim entendemos a mensagem de Moore, o Ansiart, ou seja, traição, nos levando diretamente à pessoa na qual ele mais confiava e foi iludido. É coerente que, como você já sabe, todos os detetives contratados por Frederick não estavam tentando descobrir o assassino, e sim encobrindo-o. Ainda mais, ao terem acesso aos arquivos da polícia, tiravam todas as informações que aproximavam-se do criminoso. Assim, com sucesso, Frederick, com todo o sucesso para si, estabeleceu o império e morreu impune. Porém, isso não tira sua culpa, já que nos dias finais de Stuart, ele teve de confessar seu crime para alguém da família para tirar o peso da consciência. Entretanto, você, com sua incrível covardia, não denunciou nem mesmo um morto, com medo de que perdesse seu império. E, apenas para concluir, você provavelmente entendeu nossa mensagem, mas apenas para nos certificarmos de que tudo está resolvido, a garrafa de vinho é exatamente a mesma com a qual Ghislaine foi envenenado e o bilhete de Jogatas significa vingança. E agora posso concluir com toda certeza que o ditado "a vingança nunca é plena" não tem sequer um traço de verdade. Aliás, obrigado pelo anel, gostamos muito dele. Maxwell se sentiu desamparado. Não havia o que ser feito. A justiça o alcançara e agora sua vida não tinha mais sentido. Estava perdido, sem o seu bem mais precioso.